Podem tomar o vosso assento, Deus abençoe a todos. Livro do Gênesis, capítulo de número 29 e versículo de número 31. Livro do Gênesis, capítulo de número 29, versículo de número 31. Que Deus continue em Cristo abençoando o pastor Rogério e todos os servos de Deus, pastor Daniel, os pastores aqui. Que o céu de Deus seja sempre favorável à vida de cada um dos senhores, cada família aqui representada esteja debaixo da bênção eterna do Deus vivo. E se nós temos a atenção especial para a palavra de Deus, Deus fala a quem quer ouvir. Vendo, pois, o Senhor que Leia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Versículo de número 35. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou-o Judá e cessou de dar à luz. Amém? Todos nós, se não todos, quase todos, temos conhecimento da história de Abraão, de Isaac e de Jacó. Temos conhecimento que Deus se apresenta na sarça, lá em Horebe, e ele se identifica como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Bom, se eu já disse aqui uma vez ou duas, vale trazer à memória outra vez. Deus é o Deus que sempre vai dar passos na direção de ser conhecido de toda a terra. Aliás, quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, foi exatamente para que ele, o Deus invisível, pudesse ser visto nesta imagem. Nós somos a imagem do Deus invisível, para que através desta imagem ele possa se revelar através das suas virtudes através de nós, ou semelhança. Deus sempre vai caminhar na direção de ser conhecido. E Deus vai levantar uma nação, para que através dessa nação o mundo possa conhecer o seu poder, a sua palavra e o Messias. O coração de Deus é desejoso de que todas as pessoas da cidade de Mauá, 500 mil pessoas, né? Deus é desejoso
de que cada uma dessas pessoas, desses 500 mil habitantes de Mauá, conheçam a Ele. Bom, mas quando Ele vai levantar a nação de Israel, para que essa nação pudesse ser a nação missionária, a nação que seria a via pelo qual Ele se revelaria ao mundo, nós todos temos conhecimento que Ele vai escolher um homem, para que através desse homem, essa nação pudesse descender. E havia um homem na terra de Ur dos caldeus, ele era semita, ou descendente de Sem. Sem é aquele filho de Noé, que Noé o abençoou de maneira absoluta. Então, todos os semitas eram ricos, bastardos. Eles eram bastardos, ou seja, eles tinham bastante, eles tinham mais do que o necessário, eles eram possuidores de riquezas, devido à bênção de Deus através da boca de um homem que andou com Deus. Em contrapartida, do outro lado, havia um filho chamado Cã, que a mesma boca que abençoou esse Sem, amaldiçoou o Cã. Então, toda a terra que era povoada pela descendência de Cã era uma terra amaldiçoada, decorrente da maldição que saiu da boca de um homem que andou com Deus. Toda a descendência de Sem era abençoada, decorrente da bênção que saiu da mesma boca do homem que andou com Deus. E Deus escolhe este homem chamado Abrão, para que essa nação que vai ser a via pelo qual o mundo vai conhecer o seu poder, a sua palavra e o Messias, Deus escolhe lá em Ur dos caldeus, um homem chamado Abrão, que era possuidor de riquezas. Então Deus, todos nós conhecemos, Gênesis 12, o Senhor chega e se dirige a este homem e diz: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Bom, Deus está dizendo para Abrão: sai de tudo o que é teu, sai de tudo o que você tem controle, sai de tudo o que você banca, sai de tudo o que você controla e vem viver o propósito que eu tenho para a tua vida. E Abrão sai. Todos nós conhecemos a história. Se fôssemos enumerar aqui quanto tempo leva para que Abraão, posteriormente a Abraão, quanto tempo levou para que Abraão se tornasse, enfim, aquele a quem Deus poderia contar para que o propósito fosse desenvolvido, porque isso só aconteceu lá no Monte Moriá, quando o Senhor disse: agora sim, agora eu sei que você não tem mais medo. Por quê?
Porque o Abrão sai da terra, mas a terra não sai dele. Ele sai da família, mas a família não sai dele. Ou seja, ele sai dos parentes, mas os parentes não saem dele. Então, Abrão precisava frutificar, Gabriel. Ele precisava frutificar. Deus não queria resultado de Abrão. Deus queria colher frutos. E qual a diferença entre frutificar e dar resultado? Fruto é aquilo que é gerado em você. Fruto é aquilo que é gerado dentro de você e depois se manifesta. Resultado é a obra que você pode fazer fora de você sem ser dentro. Se Deus chama Abraão para dar resultado, não precisa tempo de transformação. Não precisa um caminho entre sai daqui e vai para ali. É do onde ele sai, para onde ele deve chegar, é nessa distância que Deus vai trabalhar em. E depois através de. Quantos de nós, ansiosos somos por fazer algo para Deus, e nós perseguimos resultados, mas Jesus disse: eu sou a porta, mas também sou o caminho. Caminho é o que vem depois da porta e que nos leva a um determinado ponto. Então é nesse caminho, enquanto caminhamos, enquanto vamos dando passos com Ele, vamos entrando nele e Ele vai entrando em nós. E Ele vai nos fazendo gerar. E Ele vai gerando para que quando chegarmos no onde, então nós possamos não dar resultado, mas fluir em obras, fluir em feitos, não como uma matemática que 1 mais 1 é 2, mas decorrente do que já foi feito em nós. Então Abraão, se você ler a história de Abraão, você vai ver que desde a chamada até o cumprimento lá no Moriá, Abraão vacilou muitas vezes. Abraão vacilou muitas vezes. Mas Deus não desistiu de Abraão. Porque aquele que em vós começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoar até que seja consumado. Agora o importante é nós imaginarmos que se há um propósito grande de Deus, nós já não estamos mais em Ur, já estamos a cada dia mais próximo do ponto aonde está consumado e mais distante de onde nós saímos. E Deus vai moldando-nos para que nós venhamos frutificar. Bom, o Abraão,
O Senhor fez a ele promessas, e é interessante que toda promessa de Deus tem nele mesmo o sim e o amém. Quero dizer que tudo, absolutamente tudo o que os teus ouvidos ouviram, que saiu da boca de Deus, é uma realidade, não será. É real. Porque tudo que Ele lhe prometeu, tem nele o sim e por Ele o amém. Agora a gente precisa tomar cuidado para que a gente não saia dizendo amém para qualquer sim. Sair por aí dizendo amém para qualquer sim, por causa das nossas carências, por causa das nossas necessidades, então a gente ouve um sim e já diz amém. Não. Que o amém seja confirmando o sim daquele que te chamou das trevas para a luz. Amém? Então, o Abraão recebeu promessas que, mesmo que Abraão tivesse de posse de todas as suas riquezas, as riquezas de Abraão não poderiam gerar nele o que Deus o prometeu, porque a sua esposa era estéril. E Deus disse: conte as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Ou seja, Ele está dizendo: aquilo que a tua riqueza não consegue, aquilo que o dinheiro, aquilo que as possibilidades físicas, naturais, não conseguem te dar, eu te darei incontáveis. Que Deus é um tanto exagerado. Porque para quem não tem filho, Deus dando o sujeito já sai plantando bananeira. É ou não é? Mas Deus disse: não. Porque Ele fez e Ele faz além, infinitamente mais do que aquilo que nós desejamos ou pensamos. Bom, toda promessa de Deus, ela é humanamente impossível de se tornar realidade. Eu vou repetir. Toda promessa de Deus desafia a lei da ciência. Promessa de Deus desafia todo tipo de lei que nós conhecemos. Promessa de Deus desafia toda a possibilidade matemática. Deus não promete algo que o homem pode lhe fazer. Deus promete aquilo que só Ele pode realizar. Então foi essa promessa que Deus fez para Abraão: estrelas do céu e areia do mar. Incrível que aquilo que Abraão não pode contar, o Deus que o prometeu não só conta, mas chama cada uma pelo nome. Deus já nomeou o que Ele lhe prometeu. Vem com nome. Vem com nome. E Deus tem um negócio com essa coisa de nome.
Por isso que ele vai lá e muda o nome do Abraão para Abraão. Ele muda o nome da Sara, ou de Sarai para Sara. E Jesus disse em João 15,16: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele diz: escolhi e vos nomeei. Vos nomeei para que fique? Não, para que vades. Não, Deus não quer que Deus não quer que a gente entenda que há um lugar específico para frutificar. É indo que se frutifica. Indo por todo o mundo frutificai o Evangelho. É indo, mas eu vos nomeei. Se você prestar atenção, o profeta Isaías, eu acho que 43, o Senhor fala na boca de Isaías assim: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Porque Jacó é criado, mas o Israel é formado. Para criar, Deus cria no momento, mas para formar leva tempo. Porque o Jacó pode dar resultado, mas é só o Israel que vai frutificar. Mas para isso Deus precisa mudar o nome de Jacó para Israel. Agora, vejamos. No tempo determinado, Deus visita a irmã Sara, e ela dá a luz ao Isaac, e todos nós conhecemos isso. O Isaac cresce, fica com vontade de casar. E aí, Eliezer, amando do seu senhor, traz para ele quem? A Rebeca. Mas a Rebeca tinha um problema. Ela não podia frutificar. Quando a Rebeca fala para o Isaac que ela é impossibilitada de gerar, eu imagino que o Isaac diz para ela: olha, senta aqui, que eu vou lhe contar um testemunho. Deus chamou meu pai e disse para o meu pai: sai fora da tenda. Meu pai saiu. E Deus disse para o meu pai: conte as estrelas do céu. Meu pai não conseguiu contar. E Deus disse para o meu pai que a descendência dele seria como estrelas do céu e como areia do mar, incontáveis. Ele contando o testemunho para aumentar a fé da Sara, ou da Rebeca. Que a Rebeca apresenta a ele um problema, ela é infrutífera. Mas, no tempo determinado, Deus visita minha mãe. Meu pai já era avançado em idade, amortecido. E minha mãe, além do estéril, também era avançada em idade. Mas Deus visitou o ventre da minha mãe, e olha eu aqui. Se Deus fez um milagre na vida da minha mãe, não vai travar em você. Não vai travar em você. E a Bíblia diz que ele orou insistentemente, e Deus fez o quê? Abriu a madre de Rebeca. Só que no tempo em que a criança começa a mexer no ventre, a Sara vai e vê que a coisa não está normal,
Com certeza ela foi conversar com a sogra, e a sogra já tinha experiência, e ela disse: olha, está muita bagunça aqui no ventre, está mexendo demais, eu não sei, não é normal. Então a Rebeca foi conversar com o ginecologista dos ginecologistas. Aí Jeová se dirige a ela e diz assim: você tem duas no seu ventre. Duas meninas? Não, duas nações, porque eu não faço pouca coisa. Porque Deus fala aqui no presente, trazendo para agora. Deus chama o que não é, e o que não é obedece e passa a ser. Deus dá ordem para a morte se torna vida. E nós temos o costume de sair por aí batendo em portas que existem, fechadas. Mas nós nos esquecemos que Ele é o Deus que abre porta aonde não tem fechadura. Ele abre porta onde não tem porta. Eu vou embora de Mauá, porque Mauá não tem porta. É aqui que Deus quer abrir uma. Entende? Então, Deus abriu a madre de Rebeca. E quando Deus se dirige a ela, diz: você tem duas no seu ventre, duas nações. Bom, já que é eu que estou fazendo, eu chamei o seu sogro, tirei-o do controle de tudo que era dele. A terra era dele, a parentela era dele, tudo era dele. Ele deixou tudo que é dele para trás, e agora quem está fazendo sou eu. Lá na terra dele, quem mandava, quem manda é o maior. Mas como não é ele que está fazendo, o plano é meu, aqui é diferente. Aqui quem se sobressai não é o grande, é o pequeno. A regra do natural é que quem manda é quem pode. Mas eu vou lhe dizer algo, Rebeca. Aí tem duas nações no seu ventre, e o menor vai se sobressair. O meu plano, o meu propósito é com o menor. Bom, eu imagino que a Rebeca começou a sonhar com o menor. Porque você não sonharia, você não começaria a projetar. Porque você imagina, como é que vai ser esse menino? Não vai faltar na escola dominical. Esse menino nunca vai responder à mãe. Esse menino vai ser um santo do céu ambulante na terra. Esse menino vai ser Deus, vai ser um anjo na terra. Você não esperaria isso? Mas, quando o menino nasce, não nasce bom. Não nasce coisa que presta. O sujeito dava nó até em pingo d'água. Mas aí, agora você imagina a Rebeca olhando e diz: não, eu acho que eu ouvi errado. Porque não tem nada a ver, deve ser o Isaú, o Jacó não pode ser. Mas existe um tempo, existe um processo. O Jacó está criado, mas agora Deus vai forjar o Israel no Jacó. E aí eu me lembro
talvez eu já até contei aqui, das igrejas que Deus me deu a oportunidade de pastorear, o pastor conhece as ovelhas, e ele sabe aquelas que são mais tribulosas, e sabe também aquelas que são mais tranquilas, mais favoráveis, que ele não precisa esquentar muito a cabeça. E aí, eu convido pregador de fora, ele vem, não conhece ninguém, e lá está o rebanho. E eu sei, eu conheço, eu sei, eu sou pastor e eu sei quem é o Jacó. Aí, o pregador interrompe a mensagem e manda ficar de pé quem? Então logo penso, vai ser? É o que eu espero, mas não. Eu sou contigo. Falei, eu estou desviado. Não é possível. Deus tinha que estar comigo para suportar esse sujeito. Mas Deus pega ele, irmãos, e carrega. E eu falo, Deus, eu não entendo. Eu acho que esse profeta está querendo R$1, porque não é possível. Mas é que aqueles a quem nós chamamos de Jacó, Deus já chama de Israel. Aquele a quem nós chamamos de nosso cego, Deus já chama de meu príncipe. É só questão de processo. Aleluia. Aleluia. Se você conhecer algum Jacó, abraça que Deus está trabalhando nele. E ele vai frutificar com o de Israel. Você não tem ideia. A graça de Deus é escandalosa. A graça de Deus é inexplicável. Nós não conseguimos explicar o grande, infinito amor e graça do Deus eterno. Pois era o Jacó. E aí, sabe, todos nós conhecemos a história, eu já termino. Olha, o Jacó não deu coisa que presta, e eu tenho certeza que na cabeça da Rebeca, ela ficou meio confusa, porque não é possível. Um dia, o direito da primogenitura não era dele, o direito era do Esaú, e o Esaú estava de posse desse direito. Mas um dia, o Jacó era da cozinha. A mãe, apesar de eu imaginar que ela ficou meio confusa, mas ela acreditou de maneira que ela falou, vai ficar aqui pertinho de mim na cozinha. Aprendeu a cozinhar. Ele era da cozinha. Era assim com a mãe. E aí, o que aconteceu? Um dia o Esaú chegou com fome. O Esaú chegou o quê? Cuidado com a fome. Porque Jesus teve fome no deserto. E Satanás fez-lhe uma proposta. Transforme essa pedra em pão e coma. Cuidado com a fome. O propósito de Deus não é me dar pão para eu comer. O propósito de Deus é dar pão para eu repartir. A graça não é eu ter pão para comer. A graça é eu ter pão porque o pão não é meu. O pão é nosso. Eu não preciso comprar o seu pão, porque Deus manda o nosso. Assim como o Pai é nosso e o pecado também é nosso. Você pode ver que lá na oração ele diz, ele diz Pai nosso, pão nosso e perdoa os nossos. Então, eu não tenho, você não consegue me acusar. Por quê? Porque o pecado não é meu.
O pecado é nosso. Se você tem que pedir perdão, você não tem que pedir perdão só pelo seu, você tem que pedir perdão pelo meu também. Porque o pecado não é meu, o pecado é nosso. E se Deus vai te mandar pão, não manda o seu, Ele manda o nosso. Cuidado com a fome, porque a fome faz você se sentar na mesa com vontade de comer e não prestar atenção em quem está na mesa para você primeiro servir. Aliás, isso é ceia, porque a ceia, Jesus não disse, fazei isso em memória de mim. Ele disse, fazei isto. Partiu o pão em memória de mim. Então, cuidado com a fome. Toda vez que você tiver fome, se Deus te mandar um pacotinho de bolacha, a primeira coisa que eu tenho que fazer, vou ver se tem alguém para eu, primeiro, repartir, porque eu não posso comer primeiro. Porque essa coisa de comer primeiro, só aconteceu lá com o pecado. A Eva comeu primeiro e depois compartilhou. O que santifica o pão, o que santifica o pão nosso, não é eu comer, é eu repartir. Quando eu repartir o pão, então o pão está santificado. O próprio Jesus não é pão meu, o próprio Jesus é pão nosso. Amém? Glória a Deus. Aí, o Esaú chegou com fome. Quando Esaú chegou com fome, o que é que o Jacó tinha? Comida. Quando o Jacó ouviu que o irmão estava com fome, ele não era fácil. É o irmão, gente. Você está com fome? Ah, pega aqui. Mas o Jacó não era fácil. O Jacó sempre queria levar vantagem. Então ele disse assim, bom, eu tenho aqui um prato de lentilha, a gente pode negociar. Porque enquanto é Jacó é negócio. Enquanto é Jacó é resultado. Mas só depois de Israel que vai entender que não é resultado, é frutificar. É fruto de quem ele se tornou. E eu vou dizer uma coisa para você, dói se tornar. Machuca se tornar. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você está passando por um momento que você chama estreito, você pode observar que você está se tornando. Você está num caminho de transformação. Crescer dói. Ser transformado dói. A palavra transformação quer dizer ser transportado de uma forma para outra. Até chegar na outra forma, dói. Mas depois que chegar, você vai olhar para trás e vai dizer, foi-me bom ter sido afligido, porque agora eu me tornei quem Ele me fez para ser. Aí a gente precisa descobrir, através da palavra de Deus, quem nós nascemos para ser. E descobrindo quem eu nasci para ser, agora eu preciso aceitar, aprender, ser este alguém. Porque não é assim, 7 milésimo de um segundo, é um processo. Mas hoje, você está mais próximo de ser quem você nasceu para ser no propósito de Deus, do que o dia que você saiu de Ur. Então não desanima. Não desanima, você vai encontrar uma terra boa, e você vai frutificar 30, 60 e 100 por um.
aleluia, vão olhar para você e vão ver que isso vai fluir naturalmente, não de uma natureza velha, mas da natureza de Cristo que foi implantada em você. Agora você está nele e ele está em você, eu nele e ele em mim. Amém? E aí o Jacó comprou. Toma o prato de lentilha e me dá o direito. Aí eu fico pensando, quem foi mais, desculpa a expressão, quem foi mais besta? O Esaú. Porque ele não podia ter vendido um direito eterno, mas ele vendeu. Amanhã ele ia ter fome de novo. Quantos direitos ele ia... Quantas vezes ele teria que vender? Ok? Ele vendeu. Aí mais tarde, todos nós conhecemos, vou andar rápido aqui. Todos nós conhecemos. Chegou o dia em que o Isaac vai ter que fazer o quê? Abençoar o primogênito. E a mãe ouve o pai Isaac conversando com Esaú, porque Isaac gostava de uma caça, e o Esaú se tornou caçador, e ele sai, porque o pai disse, vai atrás de uma caça, me faz um guisado, e aí, me traz o guisado para que eu te abençoe. A mãe escutou, a mãe era assim, com o Jacó, e ela disse, olha, faz o seguinte, vamos matar um cabrito, e vamos enganar seu pai, mas como que vamos enganar? O pai está cego, mas ele vai apalpar, e qual a diferença? É que Esaú é peludo, e o Jacó é liso, bagre ensaboado, já viu essa expressão? Ele é liso. Então o que faz? A gente mata o cabrito, eu faço o guisado, você entra, mas aí a gente pega o pelo do animal e disfarça. Aí deu certo, entrou e disse para o pai, ainda mentiu em nome de Deus. Quando ele entra com o guisado pro pai, ele entra em nome de Esaú e diz assim, está aqui o guisado. Aí o pai assustou e disse assim, olha, mas peraí, já foi tão rápido. Aí ele fala que Deus mandou. É que Deus mandou a caça ao meu encontro. Você sabe que tem gente que aqui não tem, mas por aí tem, que Deus não usa ele, é ele que usa Deus. Deus está me dizendo isso, é tanta coisa por aí que tem, né? As pessoas não amam mais a palavra. Se falar que vem um Deus me disse, está me revelando, olha, isso aqui fica pequeno. Porque as pessoas não amam a palavra de Deus. Elas querem adivinhos. Então, ele disse, Deus me mandou a caça ao meu encontro. Aí, ele disse, mas a voz é de Jacó. Mas chega mais perto, ele apalpou e disse, mas os pelos são de Esaú. E passou batido. O que aconteceu? Abençoou o Jacó. O irmão chega e dá aquela confusão que todos nós conhecemos. Deu a encrenca, aí o irmão vai querer fazer o quê? Matar o Jacó. Você não ia querer? Imagina, no lugar de Esaú. Mas ele já havia desprezado quando teve fome. Aquilo que você perde hoje é porque você desprezou ontem já.
Se você perdeu a graça hoje, é porque você já desprezou ontem. Se já perdeu a unção hoje, é porque já desprezou ontem. Tudo que eu perder hoje, pode olhar, eu desprezei ontem. E tudo que está florindo, tudo que está frutificando, é porque eu reguei ontem. Eu cuidei. Paulo disse assim: não sejais vagarosos no cuidado. Meu querido, eu vou rápido. Sabe? E o Jacó teve que fazer o quê? Empreender fuga. Quando ele empreende fuga, ele leva consigo um óleo, um azeite, inibidor de cheiro de carne. Ele leva. E ele vai fugindo. Quando ele vai fugindo, ele se depara em um lugar chamado Luz. Esse lugar chamado Luz é o lugar das pedras. Lugar do quê? Das pedras. Lá no lugar das pedras. E lá no lugar das pedras vai anoitecer. Esse lugar chamado Luz, que é o lugar das pedras, era onde os edificadores buscavam as pedras para edificar as suas casas. E ele pega naquele dia todo encrencado. Está encrencado ou não está? Ameaçado de morte. E o sujeito pega uma pedra, coloca como travesseiro e faz o quê? O que ele faz? Dorme. Gente, se eu estou encrencado tanto quanto Jacó está, colchão ortobom, sei lá o que, magnético, não funciona. Pode ser travesseiro de pena de ganso, eu não consigo dormir. Mas o sujeito era tão fria, que encrencado, ele coloca uma pedra de travesseiro e consegue dormir. Ele pegou uma pedra e colocou como Veja, você coloca. O que você coloca no travesseiro? Os pés? Não, você coloca a cabeça. Eu já termino. Escute. E lá vem Deus e mostra uma escada em sonho. Uma escada. E a escada que eu mostraria para ele é aqui, ó. Do pé dele até as profundezas do inferno. Porque olha quem ele era. Mas Deus não. Deus vai lá e mostra o que nunca mostrou. Alguém já viu o que Jacó viu? Uma escada que dá do céu à terra. E quem está lá no topo? Ele. E o que acontece na escada? Os anjos subiam e desciam. O sujeito encrenqueiro viu isso. Mas Deus não estava mostrando para o Jacó. Deus estava mostrando, Deus estava se relacionando com quem? Porque Deus tem uma coisa com um nome, presta atenção. Deus, aquilo ali era pedagógico para Jacó. Por quê? Porque o lugar chamava Luz. A partir daquele dia, ele vai aprender, a minha presença muda nome. Quando ele acorda, ele toma um susto. Deus está neste lugar e eu não sabia. É pedagógico, já começa a aprender. Entende? O Jacó já começa a aprender. A fuga começa a ser pedagógica. Entende? E aí, ele diz, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Ele diz, a partir de hoje esse lugar não chamará mais Luz, mas chamará o quê?
Betel é a primeira consciência pedagógica que Deus começa a colocar em Jacó. A minha presença transforma lugares. A minha presença muda nomes. Ok? Bom, então ele pega aquele óleo que ele levou para ungir o seu corpo, porque ali tinha muitos animais carnívoros, e aquele óleo inibia o cheiro do quê? De carne. Eu podia falar sobre isso, mas você já entende. Aquele óleo, ele inibe o cheiro de carne. Falta de óleo desse sujeito carnal. Aí existe um carnívoro que ruge, procurando quem não tem óleo para poder tragar. Mas no lugar que ele poderia ser tragado, Deus começou a pedagogia da transformação na história de Jacó. Amém? Ah, meu querido. Então, ele pega aquela pedra e diz assim: olha, eu vou ungir essa pedra. E essa pedra vai ser um marco. Esse lugar não é qualquer lugar mais. Esse lugar aqui é a casa de Deus, não é mais Luz, agora é Betel. Deus está nesse lugar. E ele ungiu aquela pedra, e ele foi, e ele fez um voto: se Deus me guardar na ida. Agora ele já começa a ter a consciência de que ele vai ter que voltar. E eu voltar sem morrer, sabe o que vai acontecer? Eu vou dar o dízimo de tudo. Agora presta atenção, 20 anos depois, quantos anos? 20 anos depois ele volta e a pedra está no mesmo. Mas espera aí, por que os edificadores nesses 20 anos não vinham buscar pedra? Mas aquela pedra de esquina, sabe quem era? Aquela que era rejeitada pelos edificadores. Os edificadores não sabiam por que cargas d'água. Eles pegavam aqui, eles pegavam ali. Quando eles iam pegar, eles não sabiam por quê. Não pegavam, rejeitavam aquela. Porque aquela pedra era Cristo. Agora presta atenção. Aonde é que o encrenqueiro colocou a cabeça e conseguiu descansar? Você está encrencado? Coloca a sua cabeça em Cristo. Estão querendo te matar? Coloca a sua cabeça em Cristo. Ele diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está ameaçado de morte, está com medo de morrer, está muito encrencado, então coloca a sua cabeça em Cristo e está resolvido a causa. Vou terminar porque eu li um versículo aqui, eu tenho que chegar nele. E aí, ele vai para onde? Vai para a casa de Labão. Quando chega na casa de Labão, Labão tem duas filhas. Qual o nome delas? Raquel e Leia. Raquel e Leia. Raquel e Leia. O Jacó se apaixonou por quem? Logo de cara? Por Raquel. Mas Deus já estava amando quem? O Jacó se apaixonou por Raquel, mas Deus, antes de Jacó chegar, já estava amando quem? Leia. O Jacó se apaixonou por Raquel e fez uma proposta: vou trabalhar 7 anos. O Labão disse: beleza. Então, aperto de mão, fio do bigode.
trabalha 7 anos e recebe Raquel. Raquel era bonita, mas a Bíblia diz que Leia era desprezada. E ainda era infrutífera. Mas Deus precisava de um homem para que da tribo deste homem descendesse quem? Jesus. O leão da tribo de quem? Aí, enquanto o Jacó estava trabalhando por Raquel, ele não sabia. Deus estava trabalhando por Leia. Enquanto ele estava investindo em Raquel, ele não sabia, mas Deus estava investindo em Leia. Aleluia. Você não percebe, mas Deus está investindo em você faz tempo. Aleluia. Essa dor aí é Deus investindo em você. Esse desprezo aí é Deus investindo em você. Oh, essa guerra aí é Deus investindo em você. Esse espinho aí é Deus investindo em você. Espera aí, porque a gente como homem, a gente pode investir em alguém que a gente simpatiza, mas Deus não, Deus conhece, e Deus está investindo em você e você não sabe, e o Jacó está investindo em Leia e não sabe, pensa que está investindo, entende? Porque vai chegar a hora que alguém vai perder o sono, e vai ter que ler a crônica, e existem coisas que você regou lá atrás, e que está escrito nas crônicas, e alguém vai ter que ler essa crônica e não vai dormir enquanto não chamar o seu nome. Sabe por quê? Porque Deus está investindo em você desde a cruz. Deus já investiu o céu em você, já investiu a eternidade em você. Então Deus está investindo em você em segredo. Termino. Sabe? Quando ele foi receber o pagamento, toma Leia. Mas como assim? Porque desde que eu comecei, Deus pode dizer assim, desde que eu comecei, não é do jeito de vocês, é do meu jeito. Inclusive, você está aqui, porque não é do jeito de vocês, é do meu jeito. Se fosse do jeito de vocês, era o Esaú. Então, para continuar do meu jeito, aceita o meu jeito. Então não é Leia, não é Raquel, é Leia. Sabe por quê? Porque vai ter que nascer dela quem? Judá. Judá é quem? O Cristo. E Deus abriu a madre dela e ela gerou por último e cessou, gerou a Judá. Depois ele se casou com mais 7 anos, se casou com a gatona lá, que ele quis. Aí, dela nasceu primeiro quem? O menino da túnica colorida, o pavão. Por que eu chamo de pavão? Porque o pavão é todo colorido, né? Agora presta atenção. Ninguém sabia. O José teve uma história colorida, e o José foi levado para onde? Para o Egito. Satanás investiu tudo contra José, mas Deus estava guardando Judá. Ninguém dava nada por Leia, dava por Raquel, mas Deus investiu em Raquel, ou em Leia. Nasceu Judá, Deus preserva Judá, e da Raquel nasce o menino da túnica colorida. Quando está todo colorido, Satanás volta-se e diz, é dele. Enquanto Satanás está querendo destruir o menino da túnica colorida no Egito, Deus está guardando tranquilo, pacífico Judá. Entende? Mas tudo bem, nasceu o José, mas também nasceu quem? Depois, por último, o Benjamim. Quando nasceu o Benjamim de Raquel, Raquel morreu. Quem é que vai criar Benjamim? A Leia. Agora eu pergunto para você, da Bíblia Sagrada, Jesus é da tribo de Judá, e Paulo é da tribo de quem? De Benjamim.
Então, nasceu de Leia Jesus e nasceu de Raquel Paulo. Agora presta atenção, Deus honrou tanto a Leia, que mesmo não nascendo Paulo do ventre dela, Deus entregou para que ela criasse. Cria aí, cria o Cristo e cria Paulo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus, amém.